Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham tido aí uma ótima semana de aula. Então vamos iniciar mais uma semana de aula. Hoje, 24/8/2020, aqui é a professora Gisneide e vamos a mais uma aula de história. Vamos continuar aí falando sobre o nosso assunto, né? Nós falamos sobre a circulação de pessoas e mercadorias no passado. Falamos sobre o surgimento da moeda, a troca comercial. Nós falamos também sobre cada característica das pessoas que trabalham no mercado, sobre os vendedores, os comerciantes, comparamos também antigamente como é que as pessoas faziam para comprar algo se não existiam moedas, se não existia o dinheiro. Vocês lembram que a gente falou isso na nossa aula passada? Então, se não lembra, pode assistir a aula anterior para relembrar aí, tá bom? Não esqueçam também de fazer a leitura do livro, né? É importante vocês fazerem a leitura aí, ok? Coloquem a data da nossa aula de hoje, certo? Então, vamos lá falar sobre a circulação de pessoas e mercadorias, basicamente nas páginas 7 a 9 do livro de História. Antes disso, nós vamos fazer a correção da nossa atividade anterior. Na nossa atividade anterior, lá na página 6, na primeira questão, ele vai perguntar o seguinte: relacione as colunas de acordo com o significado das palavras. Aí nós temos lá comércio, comerciante, consumidor, vendedor e escambo. Isso daí a gente já conheceu a função de cada um deles na nossa aula anterior, né? Então vamos lá. A primeira lá, o comércio, o que significa, né? O que é o comércio? Atividade de troca de mercadorias e serviços. Aí nós temos o comércio. Comerciante, o que remete o comerciante? Dono do estabelecimento comercial. Consumidor, o que é o consumidor? Consumidor, pessoas que compram ou pessoa que compra produtos e serviços, ok? 4. Vendedor, o que é o vendedor? Pessoa que trabalha vendendo produtos ou serviços. E a última, escambo. O que significa escambo? Troca de produtos por produtos sem uso do dinheiro. Isso daí a gente vai comentar, porque atualmente existe isso daí também, tá? Ele não é chamado mais de escambo. A gente vai conhecer qual é o nome que é dado agora, tá? Mas antes disso, vamos continuar a nossa correção. Questão número 2. Qual é a importância do comércio para as sociedades? Aí nós temos: o comércio é importante porque as pessoas não produzem tudo o que precisam ou desejam, sendo necessário adquirir de quem tem ou produz. Então, se nós precisamos de algo, uma roupa, alimento, serviços, a gente vai atrás, nós vamos procurar esse tipo de serviço, né? Então, a importância do comércio para a sociedade é isso daí, ok? E aí na questão 3, de acordo com o que ocorria no passado, ordene de 1 a 3 essas imagens que representam as primeiras trocas comerciais. Aí na primeira, né? Como é que é a ordem certinha? Nós temos lá a primeira, produção. Então a gente pode observar que tem uma pessoa no campo produzindo ali. A outra, a próxima, a pessoa fazendo a troca comercial, o produto
pelo produto. E a terceira, atualmente, né, o dinheiro em troca do serviço ou produto, ok? Então, vocês tinham que enumerar corretamente a ordem, né, de acordo desde o passado até atualmente, ok? Na questão 4, você vai fazer uma pesquisa. Pesquise as diferentes cédulas usadas no Brasil. Cole ou desenhe imagens de algumas delas no caderno. Então, no caderno de vocês vão fazer isso aí. Também identifique a época que foram utilizadas. Ah, professora, onde é que eu vou pesquisar? Na internet, né, amigo? Na internet, ok? Aí vocês vão pesquisar, vocês podem desenhar aí as cédulas e dizer o ano em que foram utilizadas, o período, ok? Agora vamos continuar aí o nosso assunto, né? Nós falamos aí sobre o surgimento da moeda, como é que foi o processo de surgimento, que atualmente as moedas elas também são utilizadas e nessas moedas são grifadas no caso o retrato, a imagem de um presidente, assim como também antigamente, né, remetendo aí a história do passado. Aí nós vimos algumas imagens que retratavam isso daí. E agora eu vou falar sobre o comércio solidário. Lembra que eu falei para vocês que antigamente era chamado de escambo? Então, a troca de serviços ou produtos antigamente era chamado de escambo. E atualmente ainda existe isso daí? Sim, ainda existe. Olha só, na atualidade, algumas pessoas ainda praticam trocas comerciais sem usar moedas. Por exemplo, uma pessoa pode oferecer um serviço de jardinagem, em troca receber aulas de inglês. Essa troca é chamada de comércio solidário, não mais escambo, mas sim comércio solidário. Aí ele está fazendo uma pergunta para vocês. Você já fez alguma troca desse tipo? Você, por exemplo, trocou algo que você tinha por um serviço, ou os pais de vocês? Aí vocês podem responder aí, tá? Aí atualmente é chamada de troca solidária. Antigamente era chamada de escambo. Então vocês não podem confundir isso de maneira nenhuma, certo? Comércio solidário. E a circulação aí de pessoas e mercadorias no passado, como é que é? Nós sabemos que atualmente a circulação de pessoas e mercadorias é um fluxo enorme, tem muita coisa vendendo no mercado, tem muitas pessoas que compram vários produtos e oferecem vários serviços também. E antigamente era assim? Será que era difícil alguém encontrar algum produto no mercado, nas feiras, né? Ou em alguma cidade? Vamos ver aí. Desde que as pessoas começaram a trocar mercadorias, diversos centros de comércio surgiram no mundo. Então, olha só, antigamente já existia, né, um grande fluxo comercial também. Então, pessoas que vinham de outras cidades, locais bem longe, traziam seus produtos e aí vendiam esses produtos. Ou também elas vinham de locais longe, compravam esses produtos para revender em outros locais. Atualmente ainda existe isso? Sim, existem pessoas que compram produtos de outros locais e aí vendem, né, para outras pessoas, né? Ah, eu vou comprar roupas em outra cidade para me revender na minha cidade. Então existe ainda esse fluxo de pessoas e mercadorias também, certo? Aí ele vai descrever o seguinte, né? As feiras comerciais. Hoje nós temos as lojas. Antigamente eram feiras comerciais. As pessoas se concentravam nas ruas e lá mesmo elas compravam roupas, sapatos e alimentos também. As feiras eram importantes centros de comércio. Em Tombuctu, por exemplo, que era um local muito movimentado, pessoas se encontravam nas feiras para trocar mercadorias. Olha só que interessante, né? Então as pessoas elas se concentravam nessas feiras para comprar e fazer a troca dessas mercadorias.
o comércio pelos oceanos. Então não era só na terra que tinha trocas comerciais, nos oceanos também, né? As pessoas saíam de um local de um continente para o outro, fazendo essas trocas comerciais aí. Atualmente, navegar pelos oceanos é algo bastante comum e pode até mesmo parecer fácil. Contudo, os povos do passado não foi tão simples se aventurar pelas águas salgadas. Então, olha só, antigamente as pessoas tinham que navegar para poder comprar ou vender seus produtos. Atualmente é mais fácil, né? Tem a questão da localização e outros meios de transporte que também ajudam aí a oferecer esses serviços e produtos. Qual era a dificuldade aí dessas viagens, né? Há aproximadamente 600 anos, os europeus começaram a explorar os oceanos, viajando longas distâncias por meio de naus e caravelas. Muitos mapas daquela época continham ilustrações de monstros que os viajantes acreditavam que reencontrariam nos oceanos. Então, o que acontecia? Muitas vezes os navegadores, eles viajavam pelos oceanos e aí, para que os outros navegadores não fossem atrás, eles inventavam muitas vezes: não vai pelaquela área não, porque ali, pelaquela rota, existem monstros enormes que atacam as embarcações. E aí esses outros navegantes acreditavam na conversa e não iam. Então, pelo medo, essas trocas comerciais eram dificultosas, porque como eles tinham medo, eles tinham que passar por outras rotas aí para fazer suas trocas comerciais, ok? E aí vocês podem ver essa ilustração lá na página 9 do livro de história de vocês. Tem um desenho bem legal lá, mostrando, né, como é que a imaginação das pessoas eram, desses navegadores. Aí vai apresentar alguns monstros que eles supostamente encontravam pelo caminho dos oceanos aí. Então vocês podem ver lá a ilustração dessas grandes navegações aí e da imaginação dessas pessoas ao longo de suas viagens também. Olha só a imagem aí, né? Lá na página 9. Aí, essa imagem é a mesma que está no livro de vocês, ok? Para praticar em casa, vocês vão fazer a página 8 do livro de história de vocês, tá? Página 8 do livro de história de vocês. Não esqueçam, tá, meus queridos, de fazer as atividades do livro, do almanaque de datas culturais aí, ok? Façam, nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, vocês podem estar fazendo aí as atividades, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigado. Beijo e até a próxima aula. E aí, galerinha, beleza? Professor Thiago de Educação Física, mais uma aula teórica, hein? Quarto ano A e B, 24/8/2020. Sempre vou dar uma revisada no que eu já falei e falar um pouco dos fundamentos. O handebol foi criado em que ano? Em 1919, tá? Pelo atleta de Educação Física alemão Karl Scher, com uma reformulação no esporte, que era Tobal. Quais são os seus fundamentos? Vários aqui: empunhadura, recepção, passe, arremesso, drible e finta. E que nem eu já falei sobre o que é empunhadura. Hoje eu vou falar o que? Recepção, que é o principal, ao receber a bola para poder passar para o amigo. A recepção é um dos fundamentos simples do handebol. Trata-se do ato de receber e recepcionar a bola, pegar. A pegada é para você tocar aqui numa mão. Agora na recepção você pode pegar com as duas. Deve ser feita sempre com as duas mãos, acabei de falar, né? Ligeiramente arrumadas aqui para poder pegar, para não machucar o dedo, tá? A recepção no handebol também pode ser feita com uma mão só, dependendo da coordenação motora de cada um. Então isso é bem aleatório, tá bom? Então eu falei sobre o que? Uma empunhadura, que é como pega, e agora um pouco sobre a recepção. E sempre a gente vai dar um passe a mais, para vocês lembrar,
sobre as regras. Não pode esquecer as regras. Cada partida terá duração de 60 minutos, sendo dividida 2 tempos de 30, tá? Em caso de empate, prorrogação de 5 minutos. Questão de avaliativa, gravem aí. 60 minutos, sendo dividido 2 tempos de 30. Caso persista o empate, prorrogação de 5 minutos, beleza? Gravem aí. Então, por aqui eu fico, mais uma aula de handebol teórica. Falei de 2 fundamentos, dei uma revisada na história e um pouco da regra. Vão anotando aí que na próxima aula tem mais. Valeu! Olá, 4º ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Vamos pegar aí o nosso livro, na página 18, 19 e 20. Lembrando a todos vocês que nós não estamos de férias, nós estamos estudando. E outra coisa, nós estamos recebendo os livros de vocês, as atividades que foram realizadas em casa, no livro, no caderno. É muito importante que vocês tragam os livros de vocês para a escola. Nós estamos recebendo para correção, porque essas atividades fazem parte do ponto de participação. Então, vamos dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo. Se você fizer essa atividade, aquelas atividades que nós estamos lançando no portal para vocês responderem, que vale 4 cada um. E o ponto de participação vale 2 pontos. Se você fez as questões lá, você respondeu e errou, por exemplo, você tirou, vamos dizer que você tenha tirado 4 pontos, acertou somente 4 questões, você ficou com 4 pontos. E você precisa de 6 para passar, que é a média. Você não teve nenhuma participação, seu livro não veio para corrigir, você não participou no portal, você não trouxe seu caderno também para corrigir, esses 2 pontos de participação você não terá, tá? Então isso é na minha aula, na aula dos outros professores, então fiquem atentos a isso, ok? Fiquem atentos, responda, não adianta trazer o livro de você, o seu livro, pedir para o papai trazer o livro em branco, porque não vai ajudar e nem vai resolver o seu problema. Até porque o seu livro em branco vai continuar com 0, porque a participação é você realizar as suas atividades, ok? Então fique atento a isso aí e peça para o papai, quem já fez, já está com o seu livro completo, todas as atividades que foram passadas no caderno, se já estão feitas, já estão completas, tragam para a escola, peça para o papai trazer para a gente corrigir, porque esse material vale 2 pontos de participação, ok? Então quem não faz, vai ficar sem. Como eu dei o exemplo agora, se você ficar só com 4 pontos, não tem nenhum ponto de participação, o que vai acontecer? Você vai ficar com os 4 pontos, que é nota vermelha, porque a média é 6. Ok? Então vamos ficar esperto aí, realizando as atividades, porque nós não estamos de férias, nós estamos trabalhando, a escola está aqui aberta para receber os pais, para vir buscar seu material e para vir deixar o material de vocês também, tá bom? Os professores todos estão aqui no seu dia de aula todo dia. Eu, como sou professora do 2º, 3º e 4º ano, eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta, tá? E na quinta-feira eu estou pela parte da tarde, a partir das 2 horas, porque nesse dia nosso expediente começa às 2, porque estamos gravando as aulas para vocês. E amanhã, e na sexta-feira, eu estou a partir das 8 horas da manhã, atendendo alunos do 2º ano, de 8 às 9h15, das 9h15 às 10h15, alunos do 3º ano, e das 10h30 às 15 para meio-dia, estou atendendo os alunos do 4º ano. Então, fiquem atentos a isso, tá?
a participação de vocês na plataforma, na minha atividade, nas minhas aulas, nas aulas dos outros professores, conta ponto de participação, ok? Muito bem, tá dado o recado. Vamos lá para o nosso livro, na página 18, 19 e 20, tá? Vamos lá. Nossa atividade dessa semana, dessa aula de hoje, é sobre os advérbios e as locuções adverbiais. Então vamos lá saber o que é advérbio e locuções adverbiais. E diz assim, o que são locuções adverbiais? Aí nós temos aí, ó, tempo, lugar, modo, negação, intensidade, dúvida e afirmação. Agora vamos descobrir o que significa tudo isso aí, ok? Vamos lá. Ele diz assim, os advérbios e as locuções adverbiais são palavras e expressões, são palavras ou expressões, né, que modificam o sentido do verbo, o adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstâncias que podem estar relacionadas a tempo, a lugar, modo, entre outras, que são aquelas palavrinhas que eu li para vocês agora, lá no início do slide, tá? Aí ele diz, a seguir, há exemplos que podem ajudar você a identificá-los. Nós temos tempo. O que conta o tempo? Ontem, amanhã, cedo e tarde. Então, isso faz parte do advérbio de tempo. Lugar, aqui, ali, lá, perto, longe, faz parte de quê? Do advérbio de lugar. Já, modo, depressa, devagar, calmamente. Então é um modo de ser. Por exemplo, eu sou lenta, eu sou devagar, eu sou vamos depressa. Então isso é um modo de ser, tá? É um advérbio de modo. Afirmação, realmente, certamente, sim, eu afirmo algo, estou afirmando algo, alguma coisa, tá? Negação é quando eu nego alguma coisa. Não. Você vai lavar as louças, eu digo assim, fulano, lava as louças, esses pratos para mim. Aí você diz, não, você está o quê? Negando, ok? Dúvida. Dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente. Então ele está o quê? Em dúvida. A intensidade é muito, menos, pouco, bastante. Isso quer dizer que é um advérbio de intensidade. Então, todos esses aqui são advérbios, tá? Aí, cada advérbio, ele tem o quê? Uma expressão adverbial, ok? Vamos lá. Aí ele diz, releia o trecho, o final do texto de onde vem a energia elétrica. Esse trecho está lá naquele texto que vocês leram sobre a energia elétrica. Aí ele está dizendo que é para você reler o final do texto. Aí no final do texto diz assim, quem descobriu a energia elétrica? Está perguntando. Vamos lá. No século XVIII, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noite de tempestades e descobriu que os raios eram descargas elétricas que vinham das nuvens, muito antes dele. O grego Tales de Mileto tinha descoberto que ao esfregar âmbar na lã gerava eletricidade, mas foi só no século XIX que o homem passou a fazer novas descobertas. O também americano Thomas Edison inventou a lâmpada em 1879. Aí ele diz assim, qual é o objetivo desse trecho? Qual é o objetivo desse trecho que você acabou de ler? Vamos lá, respondendo aí, ó. Relatar como foi a descoberta da energia elétrica. Chamar a atenção dos alunos para a semelhança desse trecho final com o relato histórico estudado nas páginas anteriores. Então, chamando a atenção de vocês para aquele relato histórico que nós estudamos sobre a energia elétrica, né?
que esse trecho que vocês leram aqui, ele vem falando somente de relatar como foi descoberta a energia elétrica, ok? Vamos lá. Aí ele diz assim: resuma com suas palavras as principais informações de cada período de tempo indicado. Vamos lá. Então, ele diz assim: no século XVIII, o que aconteceu? Qual foi o fato relatado? No século XVIII, Benjamin Franklin observou o céu em noite de tempestade e descobriu que as descargas elétricas surgiam das nuvens. Muito antes dele, o que aconteceu muito antes dele, do Benjamin Franklin descobrir isso? Tales de Mileto já havia descoberto que era possível produzir eletricidade esfregando âmbar na lã. Então, muito antes do Franklin, do Benjamin Franklin descobrir aí que as descargas elétricas surgem das nuvens, o Tales de Mileto já havia descoberto que esfregando o âmbar na lã gerava energia, eletricidade. Já no século XIX, as pessoas começaram a fazer novas descobertas, né? E em 1879, Thomas Edison inventou a lâmpada, que é essas que iluminam, fazem a nossa iluminação de hoje, né? Vamos lá. Há ainda palavras que indicam outras circunstâncias, além de tempo, como lugar e modo. Aí ele diz assim: releia o trecho a seguir e observe as palavras ou expressões destacadas, ou palavras ou expressões. Aí ele diz: no Brasil, a energia elétrica vem principalmente das usinas hidrelétricas. Então, vocês observam que a palavra no Brasil está destacada. Aí ele diz assim: a expressão em destaque, ó, no Brasil, expressão aí, a expressão em destaque indica uma circunstância. Qual é essa circunstância? É de tempo? É de modo? Ou é de lugar? É de lugar. Lá no número 3 ele diz assim: releia este outro trecho que diz assim: o dínamo é uma máquina enorme que gira forte. Preste bem atenção na palavrinha que está grifada aí, forte. Aí diz: a palavra em destaque acompanha que outra palavra? Essa palavra em destaque, ela vem acompanhada de gira, acompanhado do verbo gira. Gira é o verbo forte. Forte é o que? É um advérbio de modo. Ele diz que circunstância a palavra destacar indica? Modo, porque ele está dizendo que a máquina enorme gira que forte, um modo de girar, né, da máquina. Poderia ser fraca, poderia ser ligeiro, algum outro tipo de adjetivo, né? Mas ele modificou o verbo aqui, ó, gira forte. Então ele passou a ser a circunstância de modo. Aí ele diz: leia as frases e faça o que se pede, ó. Participamos alegremente da caminhada. Aí o verbo, entre parênteses aí. Qual é o advérbio que modifica o sentido do verbo? Qual é o advérbio que modifica o sentido do verbo? Qual é o advérbio aí que modifica o sentido desse verbo? Nós temos, ó, participamos, aí, que modifica o verbo é alegremente. Qual é o advérbio que modifica o sentido de verbo? Alegremente. De que modo participamos da caminhada? Alegremente. Então, de que modo nós participamos dessa caminhada? Alegremente, ele está dizendo. Aqui, minha cachorra está bastante alegre. Alegre, aqui ele é um adjetivo. Qual é, ele está dizendo, o advérbio
que modifica o sentido desse adjetivo? Bastante, ó, bastante alegre. Então modifica o adjetivo, porque lá ele não diz que o advérbio e as locuções são palavras e expressões que modificam o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, né? Indicando circunstâncias que podem estar relacionadas a tempo, a lugar, a modo, entre outras, ok? Então, aqui ele modificou o sentido do adjetivo, tá? Então, ele diz, que palavra indica a intensidade da alegria da cachorra? Bastante. Então, é intensidade, tá? Advérbio de intensidade. Aí aqui, o atleta está passando muito mal. É um advérbio, tá? Aí ele diz, qual é o advérbio que modifica o sentido do outro advérbio? Muito. Então, ele modifica aí o sentido do advérbio. Que palavra indica a intensidade desse estado do atleta? Muito, né? Então, ele tá aqui também um advérbio de intensidade. Muito, quer dizer, muita coisa. Escolha um advérbio para preencher as lacunas nas frases a seguir. Aí nós temos aí, ó, cedo, amanhã, sinceramente, nunca, silenciosamente, ontem, docemente, sempre, ultimamente e muito. Os pássaros dormem e acordam o quê? Cedo. Nós vamos completar as lacunas em branco com advérbio, tá? Então, os pássaros dormem e acordam cedo. Usamos aqui, ó. Eu plantei ontem uma árvore para amanhã colher frutos. A mãe falava docemente com seus filhos. Eu, sinceramente, sei quando estou com fome. Por que você sempre chora e nunca ri? Você está muito alegre ultimamente. Os alunos ouviram silenciosamente a palestra. Eu acho que fui muito bem na prova. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí essa aula dos advérbios. Mas passei os slides, mas vocês vão responder o livro de vocês lendo e prestando bastante atenção. Não entendeu? Liga lá o slide e ouve mais uma vez para ver se consegue resolver, tá? Mas primeiro você tenta fazer sozinho. Leia todo o texto aí e você tenta responder aí as questões, ok? Eu deixo aí essa mensagenzinha para você que diz assim, que na sua semana não exista doença, não exista tristeza, susto nem raiva, e que seus dias sejam preenchidos por amor, carinho, alegria e gentileza. Okay? Isso é o que eu desejo para vocês nesta semana, tá? E nessa aula. Então, até mais, uma boa aula para vocês e prestem bastante atenção e continue realizando as atividades de vocês, tá bom? Muito bem, até logo para vocês, boa aula.